Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. No livro Chico Xavier, o Médium do Século, de Márcia Bacelli, há uma página intitulada O Garimpeiro de Deus. Quando a autora, compilando algumas mensagens, alguns objetos de sua convivência ao lado de seu esposo, junto a Chico Xavier, reflete no ensinamento proporcionado pelo Mestre Jesus, que afirma: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então ela analisa e avalia quanto ensinamento, quanto eles receberam durante esse tempo de convivência com essa grande alma, quanto aprendizado. Chico atravessou sua trajetória, trazendo luz para muitas almas, para muitos sofredores. E esse aprendizado, estando ao seu lado, naturalmente transformou-se num verdadeiro tesouro, o exemplo maior, o significado da vida, o propósito da vida, que traz até os tempos atuais. Quantas mensagens iluminadas, algumas publicadas, trazidas à luz para tantos outros que não tivemos a oportunidade de estar com o grande médium. Então, a verdadeira lição está nesse sentido, pois que é aquele que valoriza aquilo que Deus oferece para o crescimento da alma, para a sua evolução, para o progresso espiritual, certamente torna-se um homem liberto dos apegos, das coisas passageiras que muito mais trazem sofrimento do que alegria quando há o apego exagerado. O médium Raul Teixeira, numa entrevista, aborda esse tema, quando perguntado se quando uma pessoa desencarna, quando morre, se podemos considerar que verdadeiramente está liberto, baseado naturalmente no conceito de que enquanto estamos na matéria, estamos prisioneiros, e quando fora da matéria, estamos libertos, podemos ir e vir. E Raul Teixeira, então, esclarece: nem todos podem ser considerados libertos. E a entrevistadora quis saber: quando podemos considerar liberto ou não liberto? Quais aqueles? E Raul então esclarece: aqueles que atravessam a vida, valorizando aquilo que a vida oferece como patrimônio material para a vida física, os bens materiais, casas, carros, ou familiares, apego a familiares, quando, acima de tudo, os tem como sua propriedade. É o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, a esposa, o marido, como se fossem donos. E quando um desses parte, muitas vezes entra num processo de desespero,
julgando ter perdido para sempre o grande amor de sua vida e que já não vale mais a pena viver. E muitas vezes chegam mesmo a pensar em abdicar da própria vida através do monstro chamado suicídio. Em muitos casos, entra num processo de depressão profunda, causando dor e sofrimento àqueles outros que permanecem a seu lado, como se já não estivesse mais vivendo. Quando, de repente, perde o seu patrimônio por alguma razão, o sofrimento é intenso. Não consegue acumular forças para renovar-se, para recomeçar, tentar mais uma vez conquistar. Uma pessoa que de repente consegue o carro dos seus sonhos, não consegue muitas vezes permanecer tranquilo quando está distante dele. Alguém que participe de algum evento, de uma reunião festiva, está lá em meio ao grupo de amigos, de familiares, mas não consegue desvincular o seu pensamento do seu grande amor que está lá fora, que é o carro, temeroso de que algo aconteça. Aí podemos entender o que disse Jesus: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Pois que o nosso tesouro é aquilo que nós valorizamos. Disse Raul ainda: aqueles que se mantêm libertos quando da partida são justamente aqueles que podem usufruir dos benefícios que Deus lhe concede. Podem até mesmo possuir bens, patrimônios, famílias a que ame, mas compreende, se porventura, por alguma razão, perder um desses bens, não haverá sofrimento, trabalhará pela reconquista. Se for um familiar, um de seus amores que tenha partido, compreende a necessidade da renovação da vida, pois que futuramente ele próprio estará de volta ao mundo espiritual. E se há a afinidade ampla, o verdadeiro amor, o reencontro será certo. Então aquele que valoriza os bens passageiros da terra, que não pode levar consigo, quando do retorno, é como aquele que permanece na festa preocupado com o carro. Estará no mundo espiritual, mais escravizado pelo patrimônio, pelas coisas que ficaram, pela família. Não consegue se desvincular e vivenciar a vida espiritual em meio ao grande universo. Estar em contato com aqueles outros amores de outrora, de outras oportunidades reencarnatórias, que certamente o aguardam e anseiam por abraçá-lo. Aqueles outros que podem se considerar libertos são justamente os que vivenciam a experiência, usufruindo de todo o benefício, sem se apegar a eles. E marcham tranquilo de retorno ao mundo espiritual e em paz. E Raul Teixeira ainda exemplifica: alguém que tem uma mãe santa, no entanto, segue um caminho equivocado, cometendo erros,
Quando, do retorno ao mundo espiritual, irá em busca daqueles que se afinam com ele, embora a sua Mãe Santa irá orar por ele, pedir por ele, mas a afinidade o atrairá para o contato com esses outros que pensam como ele. Então, meus irmãos, nós estamos a cada dia tendo oportunidades valiosas de esclarecimento e de conhecimento. Compreendamos a necessidade do contato, do esforço para a conquista de algo que nos facilite a jornada enquanto estivermos na Terra. Mas não nos mantenhamos apegados. Busquemos a Deus, busquemos a espiritualização de nossas almas. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.